Olá pessoal, quem está falando aqui é o professor José Ronaldo. Eu venho aqui hoje falar para vocês aqui um pouco sobre choque elétrico, né? A norma brasileira que rege, né, a questão relacionada às instalações elétricas de baixa tensão é a norma da ABNT, NBR 5410, onde a última versão corrigida foi realizada em 17 de março de 2008. E essa norma, em breve, ela já está em fase de revisão, né? E certamente nós teremos mais informações em breve da nova publicação dessa norma, tá? Se nós observarmos aqui pela norma, existe um item interessante que fala sobre proteção contra choques elétricos, que está aqui na página 7 da norma, tá? Se nós avançarmos aqui sobre esse conceito, né? Esse conceito ele encontra-se aqui nesse item aqui, né, na documentação normativa. Eu vou mostrar aqui para vocês, onde nós temos que entender o seguinte, que a primeira coisa que a norma recomenda é que as pessoas e os animais devem ser protegidos contra choques elétricos, seja o risco associado a contato acidental com parte viva perigosa, seja a falhas que possam colocar uma massa acidentalmente sob tensão. Então, o choque elétrico não está relacionado somente a pessoas, está relacionado também a equipamentos, tá? Vale ressaltar essa questão aí para vocês. Bom, eu tenho aqui um pequeno videozinho feito pelo professor Eudes Clementino, em que ele mostra aqui os efeitos da eletricidade no corpo humano. Basicamente são 3 efeitos. Eu vou fazer aqui uma pequena ilustração aqui mostrando, né, como funciona. Então, por exemplo, uma criança ela entra em contato com uma determinada tomada. Um dos primeiros efeitos que se tem é a tetanização. A tetanização ela faz com que os músculos se contraiam e aí o que acontece? O indivíduo não consegue largar o objeto energizado, né? Como vocês podem observar, ela fechou um contato aqui, né? Esse contato, por sua vez, foi para a malha, para a massa de terra, né? E uma parte da corrente circulou sobre o corpo dessa pessoa, tá? O próximo efeito que o choque elétrico pode trazer também é a parada respiratória. Por quê? Porque pelo fato do choque elétrico circular sobre as regiões nervosas, elas contraem os músculos relacionados à respiração, podendo ocasionar a asfixia. Esse é um dos efeitos também muito graves relacionados ao choque elétrico. O próximo, né, que é muito conhecido, é a queimadura. A queimadura elétrica é a mais séria do que aparenta, porque é como se o seu corpo, no caso, se tornasse uma carga alimentada por corrente. Então, pelo efeito jáulico, a corrente circula sobre o seu corpo é uma resistência, seu corpo tende a o quê? Dissipar uma potência, cuja potência elétrica é convertida em calor nesse caso, tá? E aí pode, segundo o que está escrito aqui, né, pode resultar em profunda alteração do balanço do ácido base e produção da biobinura, que é a eliminação de hemácias pela urina em decorrência da destruição muscular. Tá? Bom, um outro efeito que nós temos também, esse exemplo é até interessante, que fala sobre fibrilação ventricular. Né? Se nós observarmos aqui, o nosso coração ele bate dessa forma, né, com pressão sistólica e diastólica. Então, no instante que a pessoa sofre a corrente, o choque elétrico, né, nesse mesmo instante o que acontece com ele? Né? Ocorre a fibrilação ventricular, o ventrículo fibrila e dilata, né, e aí a partir daí começa a ocorrer pequenas, pode provocar a parada do coração nesse caso. Tá? Bom, segundo a NBR 5410, isso aqui é uma pequena tabela que demonstra, né, segundo os estudos que foram feitos, sobre os efeitos dos choques elétricos. Né? Então, se nós observarmos aqui, a primeira, com 0,1 mA de corrente, essa corrente, gente, é uma corrente muito baixa. Tá? Ela já dá assim, uma certa sensação de formigamento no corpo. Tá? Agora, o que acontece? Quando nós sofremos uma corrente de 0,5 mA, aí nós já começamos a sentir uma ligeira contração muscular, nesse caso aqui.
Só para vocês terem uma ideia, uma lâmpada mais ou menos de 15 watts alimentada com uma tensão de 127 volts, ela tem aproximadamente aí em torno de 0,1 mA, né? Então, ou seja, isso significa o quê? Que o fato de você trocar uma lâmpada já é um risco muito grande existente nessa troca. Então, cabe ao profissional que for fazer a instalação, tome o devido cuidado e, além de desligar o interruptor, se possível, fazer a instalação durante o dia, desligando também a energia elétrica da sua residência, tá? Bom, se nós continuarmos aqui a escala, né, então com 30 mA ocorre um risco imenso de paralisia respiratória. Volto a ressaltar, 30 mA é também uma corrente muito baixa, tá? Para vocês terem uma ideia, uma geladeira ela tem em torno aí de 1 A, ou seja, 1000 mA. Tá? Então 30 mA é uma corrente muito baixa e já é o suficiente também para poder provocar uma paralisia respiratória. E o risco de fibrilação pode ocorrer a partir de 75 mA e a 1 A pode acontecer o quê? Uma parada cardíaca na pessoa. Tá? Então, existem formas de nós podermos proteger contra os choques elétricos. Uma dessas é a utilização desse DR, como está demonstrado aqui. Tá? O disjuntor DR por si só, né, aqui na animação mostra como é que ele funciona basicamente. O disjuntor DR ele está normatizado de acordo aqui com a NBR 5410, né? E é um disjuntor que ele atua antes do disjuntor de proteção de sobrecorrente e curto-circuito. Tá? O disjuntor DR, no caso, ele detecta exatamente essa corrente que circula aqui no corpo humano. Né? Então, nessa detecção, ele atua num tempo bem menor, com correntes inferiores à corrente apresentada, que foi de 10 mA. Então, eu sugiro todas as residências, pessoas que não possuem o disjuntor DR, instalar esse DR. Por quê? Porque além da proteção no equipamento, ele oferece principalmente operação contra o choque elétrico de pessoas. Tá? Então, vou citar aqui uma situação de fuga de corrente, mais uma situação aqui de fuga de corrente de uma criança que venha tomar banho aqui, tá? Se nós observarmos aqui, ó, olha o que acontece. Vamos supor que fecha um curto-circuito aqui, né? No instante que esse curto-circuito se fecha, olha, observa o que vai acontecer aqui. Observe o que vai acontecer aqui. Nesse instante aqui, a chance de ocorrer um incêndio, bem como a chance da criança, né, a eletricidade conduzir sobre ela é muito grande. Então, o chuveiro elétrico ser uma área úmida é fundamental a instalação do DR na instalação que tenha chuveiro elétrico. E hoje, esses chuveiros já estão adaptados para essa condição, ok? Agora, com a instalação em DR, caso isso aconteça, observa bem o que vai acontecer nessa animação. Olha só, o DR já atua imediatamente rompendo, né, não somente a proteção contra a pessoa que está utilizando o chuveiro, como também a proteção de não ocorrer o incêndio na instalação elétrica. Tá? Bom, o princípio de funcionamento do DR é um princípio muito simples. Tá? Ele atua como um sensor que mede basicamente duas correntes, uma que entra no circuito e a que sai do circuito. Tá? Então, se nós fizermos essa animação aqui, né, aqui nós temos o seguinte, aqui numa condição normal de funcionamento, né, a corrente elétrica está circulando normalmente, agora aqui nós temos um desequilíbrio de corrente. Nesse desequilíbrio aqui, o DR atua imediatamente, com proteção à pessoa e ao equipamento. Tá? Bom, é isso que eu queria deixar aí para vocês, né? Fiquem atentos com relação à instalação do DR. Chama o eletricista capacitado. Como eu disse a vocês, o DR é normatizado de acordo com a NBR 5410. Né? Se você digitar aqui DR, né? Aqui tem diversos itens que falam sobre a instalação do DR, tá? do disjuntor diferencial residual. E obviamente, contrate profissionais qualificados para fazer a instalação
desse disjuntor, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, o DR é uma proteção adicional de alta sensibilidade. Eu vou até dar um destaque aqui, ó, proteção diferencial residual de alta sensibilidade. E essa proteção, por sua vez, está descrito conforme o item 324 da norma, tá? Então, eu recomendo a utilização. Aqui em casa nós temos, mesmo porque na minha casa eu tenho duas crianças, né? Além da minha pessoa como minha esposa também, então temos que ter esse devido cuidado aí, tá? Fica aí esse vídeo. Se você tiver gostado, clica aí em curtir e inscreva-se no meu canal. Um grande abraço para vocês e obrigado.